Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 30 de setembro de 2025, mês da Bíblia, e neste dia homenageia-se aquele que traduziu a Bíblia, São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja, dentro da 26ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou aqui simbolizando com esse lenço. No rito temos o ofício da memória. A primeira leitura é a leitura da profecia de Zacarias, capítulo 8, versículos do 20 ao 23. Isto diz o Senhor dos Exércitos: virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo aos habitantes de uma para os de outra cidade: vamos orar na presença do Senhor, vamos visitar o Senhor dos Exércitos. Eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo de resposta, 86. Na Bíblia Vulgata, 87 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1 ao 3, 4 ao 5, 6 ao 7, refrão retirado da profecia de Zacarias, capítulo 8, versículo 28. Aliás, 23. Nós temos ouvido que Deus está convosco. É o refrão, hein? Vamos repetir? Nós temos ouvido que Deus está convosco. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó, dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores, na Filistéia ou em Tiro, ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu, de Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Repitamos: nós temos ouvido que Deus está convosco. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho de hoje é escrito por São Lucas, capítulo 9, versículos do 51 ao 56. Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sua vida em resgate por muitos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, é uma reflexão aqui, inicial, do livro Bíblia Sagrada Pastoral, edição de 1990. Vejamos se tem alguma explicação boa para que vocês que estão me ouvindo entendam. Jesus inicia o seu caminho para Jerusalém. Nessa viagem, Lucas mostra a pedagogia de Jesus, que vai indicando o caminho para aqueles que querem unir-se a ele. Tal processo, por ele iniciado, vai provocar sérios conflitos com aqueles que não querem mudar o rumo de suas vidas. Por enquanto, nem os samaritanos entendem que Jesus vai a Jerusalém para salvá-los. Jesus é o Salvador eterno. E os discípulos não imaginam que a Samaria será um dos primeiros lugares que eles evangelizarão ao saírem de Jerusalém, conforme está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Bem, esta é uma reflexão, temos mais aqui, mais uma reflexão para a gente fechar esta parte, né? Eu gosto sempre de explicações sobre o que foi lido. Lucas 9, capítulo 9, versículos do 51 a 56. No livro Palavra e Vida, temos a seguinte explicação. Entre os judeus da época de Jesus, a lei lhes permitia revidar cada ofensa que era recebida. Dentro dessa concepção, 2 dos apóstolos, Tiago e João, queriam permissão para mandar descer fogo do céu sobre uma povoação que não queria receber Jesus. Ora, ele os vinha catequizando há muito tempo sobre a mudança de mentalidade. Em vez de ódio, amor. Em lugar da vingança, perdão. E ia mais além, condenava palavras ofensivas e exigia que não se julgassem as pessoas. E os fiéis em geral? Será que todos perdoam a quem os ofende? Será que todos amam os inimigos? Será que as pessoas evitam julgar as pessoas chamadas de próximas, não é? Tem que perdoar o próximo. O inimigo também tem que ser perdoado, segundo aquilo que ensina Jesus. Bem, vamos ao santo do dia. A missa neste dia, ou a celebração da palavra, é em memória a São Jerônimo. De acordo com o site RS21, que é da TV Rede Século XXI, é incontestável o grande débito que a cultura e os cristãos de todos os tempos têm para com este santo de inteligência brilhante e temperamento intratável. Jerônimo nasceu numa família muito rica da região chamada Dalmácia. Então vamos à biografia dele. Hoje, essa região Dalmácia se chama Croácia. Nasceu no ano 347. Com a morte dos pais, Jerônimo herdou uma boa fortuna que aplicou na realização da vocação para os estudos, pois tinha uma inteligência privilegiada. Jerônimo viajou para Roma, onde procurou os melhores mestres de retórica e desfrutou a juventude com certa liberdade.
Estudou por toda a vida, viajando da Europa ao Oriente, com sua biblioteca dos clássicos antigos, nos quais era formado e graduado doutor. Ele foi batizado pelo Papa Libério, já com 25 anos de idade. Passando pela França, conheceu um monastério e decidiu retirar-se para vivenciar a experiência espiritual católica. Uma de suas características era o gosto pelas entregas radicais. Ficou muitos anos no deserto da Síria, praticando rigorosos jejuns e penitências que quase o levaram à morte. No ano 375, depois de uma doença, Jerônimo passou ao estudo da Bíblia com renovada paixão. Foi ordenado sacerdote pelo bispo Paulino. Isto aconteceu em Antioquia, em 379. Mas Jerônimo não tinha vocação pastoral e decidiu que seria um monge dedicado à reflexão, ao estudo e divulgação do cristianismo. Voltou para Roma no ano 382, chamado pelo Papa Dámaso. Então o Papa se interessou pela cultura de Jerônimo e foi ser secretário particular do pontífice. Jerônimo foi incumbido de traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Nesse trabalho dedicou quase toda a sua vida. O conjunto final de sua tradução da Bíblia em latim chamou-se Vulgata e tornou-se oficial no Concílio de Trento. Romano de formação, Jerônimo era um enciclopédico. Sua obra literária revelou o filósofo, o retórico, o gramático, o dialético, o enciclopédico também. Capaz de escrever e pensar em latim, em grego, em hebraico, poliglota ele. Escritor de estilo rico, puro e eloquente ao mesmo tempo. Dono de personalidade e temperamento fortíssimo, sua passagem despertava polêmicas ou entusiasmos. Devido a certas intrigas no meio romano, retirou-se para Belém, na Terra Santa, onde viveu como um monge, continuando seus estudos e trabalhos bíblicos. Para não ser esquecido, reaparecia de vez em quando com um novo livro. Suas violências verbais não perdoavam ninguém. Teve palavras duras para Ambrósio, Basílio e para com o próprio Agostinho, Santo Agostinho. Mas sempre amenizava as intemperanças do seu caráter para que prevalecesse o direito espiritual, que é o mais importante. Jerônimo era fantástico, consciente de suas próprias culpas e de seus limites, tinha total clareza de seus merecimentos. Ao escrever o livro Homens Ilustres, concluiu-o com um capítulo dedicado a ele mesmo. Morreu de velhice no ano 420, em 30 de setembro, em Belém. Foi declarado padroeiro dos estudos bíblicos e é celebrado no dia de sua morte. Aqui no livro Deus Conosco, na revista Deus Conosco, tem também um resumo sobre a história de São Jerônimo. Vou passar para vocês, porque nós estamos no mês da Bíblia e ele fez a tradução do grego e hebraico para o latim da Bíblia. São Jerônimo, nascido no ano 340, foi batizado em Roma aos 25 anos de idade. Era de temperamento forte, sensível e leal, muito dado à oração e penitência. Tinha grande cultura bíblica e literária. Abraçou a vida ascética e no Oriente foi ordenado sacerdote. Como secretário do Papa Dámaso, empenhou-se na tradução da Bíblia para o latim. Essa tradução é chamada de Vulgata. Dele conhecemos uma frase lapidar: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Agradeçamos ao Senhor por vida tão bela e edificante. Então, vamos agradecer por essa vida que nos deu a Bíblia em latim, traduzida do hebraico e do grego. São Jerônimo, rogai por mim, junto a Deus, rogai por nós.
Santo do dia 30 de setembro, São Gregório o Iluminador. Foi bispo, morreu mais ou menos no ano 326. São Gregório o Iluminador foi um apóstolo da Armênia. No fim da vida, retirou-se a uma gruta junto ao rio Eufrates, onde faleceu. Santo do dia 30 de setembro, Santo Honório de Canterbury. Foi bispo e morreu em 653. Eleito missionário da Inglaterra por São Gregório Magno, sucedeu a São Justo na arquidiocese de Canterbury. Santo do dia 30 de setembro, São Simão Monge, morreu em 1082. Sendo conde de Crépy, na França, renunciou a todas as riquezas para levar uma vida monástica e posteriormente fazer-se eremita do maciço do Jura. Bem-aventurado do dia 30 de setembro. É o beato Frederico Albert. Beato é quando falta apenas um degrau para a canonização, para tornar-se santo da igreja. Ele foi presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Morreu em 1876. Fundou na cidade de Lanço, na Itália, a Congregação das Irmãs de São Vicente de Paulo da Imaculada Conceição. Essa congregação tinha como finalidade cuidar de pessoas que ficaram na miséria. Bem-aventurada do dia 30 de setembro é a beata Felícia Meda, abadesa, morreu em 1444. Foi uma religiosa clarissa, superiora do mosteiro de Santa Úrsula, em Milão, na Itália, e também do mosteiro Corpus Domini, de Pesaro, outro templo na Itália. Santo do dia 30 de setembro, São Francisco de Borja, sacerdote, faleceu em 1572. Duque de Gandia e vice-rei da Catalunha, na Espanha, renunciou ao mundo após a morte da esposa e ingressou na Companhia de Jesus, da qual foi o terceiro superior geral. Temos aqui uma história dele no site RS21, que é da TV Rede Século XXI. Francisco de Borja, bisneto do Papa Alexandre VI e de Fernando II de Aragão, resume em seus 62 anos de vida o contraditório mundo quinhentista, luzes e sombras, de onde emergem figuras de grandes santos, numa época de violentas contestações, também no campo religioso. Primogênito de João de Borja, ou Borja, o J no castelhano, no espanhol tem um som de R, né? Duque de Gandia, Valência, formou-se na corte de Carlos V, que deu-lhe o título de marquês aos 20 anos. Francisco teve um casamento feliz com 8 filhos em 10 anos. Da prematura morte da mulher e imperatriz, Francisco decidiu dedicar-se ao serviço de um senhor que nunca pudesse morrer. Deus, Jesus. Exerceu por 4 anos o cargo de governador da Catalunha, embora secretamente voltado à vida religiosa. A alta posição que ocupava permitiu-lhe, nesse tempo, estabelecer os filhos, colocar os filhos numa posição que não passassem fome, não tivessem problemas. O encontro com o jesuíta Pedro Fabro foi determinante. Em 1546, fechou definitivamente a porta às honras mundanas e, demitindo-se dos altos cargos que ocupava, o que ele fez? Depois de haver feito os exercícios espirituais, emitiu voto de castidade, empenhando-se com outro voto, ingressar na Companhia de Jesus. E o fez de modo efetivo em 1548. Renunciou ao ducado de Gandia e em Roma foi acolhido pelo próprio Santo Inácio de Loyola. Em 26 de maio de 1551, celebrou a primeira missa
as honrarias que o haviam perseguido desde a juventude na corte da Espanha, continuaram a persegui-lo também na vida religiosa, a tal ponto que Francisco se apressou em emitir todos os votos da Companhia de Jesus, mas não pôde subtrair-se, em 1556, a eleição ao mais alto cargo da Companhia, cujo capítulo o elegeu geral, e Francisco exerceu esse cargo até a morte, em Ferrara. Foi canonizado, ou seja, tornou-se santo, através de uma medida de um papa, em 1671. São Francisco de Borja, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate. Afinal de contas, você está lidando com o Criador de tudo, o Criador do Universo, nosso Criador. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, é do dialeto de Jesus, o aramaico, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. Será o juízo final, a parousia. É o dia da nossa glorificação. Nossos corpos serão ressuscitados. Teremos novos corpos, glorificados, transfigurados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou. Para isso temos que crer em Jesus como Deus. No mistério da Santíssima Trindade tem o Pai, Criador, o Filho, Jesus Cristo, Redentor, e o Espírito Santo, Santificador. Temos que ser batizados, crer em Jesus como Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus, esse que morreu na cruz por todos nós, ressuscitou, está no céu e voltará para nos levar para lá também, onde teremos uma vida perene, uma vida perpétua, com muita alegria, com felicidade em plenitude. O apóstolo São Paulo diz que o sofrimento, a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando estivermos na glória. É algo inefável, grandioso, inexprimível, indizível, inexpressável. Não cabe na nossa cabeça, nós somos criaturas. Vamos viver para sempre, gente. Junto de todos os salvos, Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, Santa Madre Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Paulo VI, São Frei Galvão, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Paulina, Santa Teresa d'Ávila, Santa Maria Madalena. Os anjos também estarão conosco e teremos a visão beatífica de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me conduza um dia à vida eterna. Shalom Adonai, a paz de Deus. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, repórter Paulo Maciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio.